Já aqui conversando, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo com o biólogo Sérgio Boccalini. Seja bem-vindo. Olha, a gente sabe o quanto que as pessoas, mais do que nunca, usam produtos, inseticidas de uma forma geral, de uma forma indevida para matar os pequenos insetos, né? Com certeza, e chega até a ser engraçado não, é sério, né? Na lista de compra do mês já está o inseticida, o raticida, né? As pessoas já saem, programas, às vezes não tem problema nenhum, né? Mas ela já coloca na listinha. Vai que venha uma baratinha, Vai né? que, exatamente. Então ela já vai estar com um produto à disposição. E os produtos estão, lógico, aí para trazer um benefício, que é controlar esses animais indesejáveis, né? Principalmente os que estão associados aí à transmissão de uma série de doenças, né? Porém, a gente precisa ter alguns cuidados, né, para fazer a utilização deles. Pois é, porque você sabe que em contrapartida também tem muita gente que é alérgica a esses tais produtos. E não se dá conta, gente. É animal de estimação alérgico, é gente alérgica. E parece que esses bichinhos vão ficando cada dia mais resistentes. Eles são mais espertos do que a gente. Sim, e é fato. Alguns conseguem realmente desenvolver, a gente consegue selecionar alguns indivíduos resistentes, né? E aí daqui a pouco a gente está com uma prole inteira de insetos resistentes e o produto acaba não tendo mais o efeito. Então a gente precisa usar, mas da forma adequada. Por exemplo, vamos começar aqui, ó. A gente está vendo... Isso daqui você sabe o que é, né, gente? Para pernilongo, para você espantar, porque ele espanta, ele não mata. Exatamente, né? Essa acho que é a grande ideia, né? O X da questão. Ele não mata, ele é um repelente. Só que as pessoas acham que esse produto vai matar os mosquitos, os pernilongos e acabam não fazendo o que seria a coisa mais importante, que é ler o rótulo do produto. Né? E criar uma barreira para esses insetos não entrarem em casa. Coloca exatamente. Uma tela na janela, Uma tela, exatamente. Fecha a janela no horário que eles vão começar a surgir, que isso já vai trazer um benefício. E se optar pela utilização do produto, utilizar de forma correta, né? O rótulo diz, né? Você coloca, mantém a janela aberta para o mosquito, para o pernilongo sair. Sim. Depois você fecha e resolveu o problema. Mas normalmente o que as pessoas fazem? Fecham a casa inteira, pegam uma pastilha, colocam na base e colocam na tomada. Do lado da cama. Porque assim eu tenho certeza que o pernilongo não vem em mim. Mas o pobre primeiro vai fugir pra onde se você fechar tudo? E é engraçado isso, que se você fizer a leitura do rótulo, vai estar escrito que assim, tem que manter pelo menos uns 2 metros de distância, né, de onde nós respiramos, né, do nariz, da boca, o pessoal coloca do lado da cabeça. Ou então do berço do bebê, ou do berço do coitado da criança, exatamente. Aí coloca ali do ladinho e o neném respirando isso, né? E o uso constante pode lá na frente trazer algumas consequências indesejáveis. Agora, se isso daqui é só um repelente para insetos, repelente ele repele, ele só faz o bicho voar para longe, ele não mata. Por que a gente não usa citronela? Também, né? Ela tem uma ação interessante, né? Repelente também. Às vezes ela tem uma ação um pouco mais limitada, né? Vamos colocar dessa forma. Às vezes ela não tem uma duração tão prolongada quanto um produto desse, mas acaba sendo uma alternativa também. Mas se eu abro as janelas, coloco a citronela, que é para espantar, e os pernilongos saem, quando eles saem eu fecho, pronto. Resolveu. E se eu fecho a janela e ponho esse produto e o bicho não tem por onde ir, ele vai ficar lá escondido, né? A telinha funciona muito bem, né? A tela nas janelas, né? Traz um benefício muito grande. Acho que sim, a intenção é utilizar esses produtos quando realmente a situação está um pouco mais complicada, né? Você está com uma infestação que você percebe que ainda tem como resolver. Porque também grandes infestações, Kátia, precisa contar com auxílio profissional, né? A gente sabe que se não tiver um profissional, né? Uma empresa, uma boa empresa prestando serviço ali, não vai trazer grandes resultados. Isso é de uma forma assim mais imediata para pequenas infestações, exatamente, né? Pontuais. Agora que tal a gente começar a pensar na prevenção? A gente está em época de chuvas. Exatamente. E aí volta aquela história, um dia chove, no outro dia faz calor. A dengue, outras doenças que a gente sabe que já estão aparecendo. Então que tal você ficar de olho para ver se o vasinho da sua plantinha tem água, garrafa no jardim, outras coisas que você tem no jardim que acumulam água, bromélia. Eu adoro bromélia. Na minha antiga casa eu tinha bromélia, mas ao invés de você deixar ela assim, deixa ela assim, porque se chove, não acumula água.
exatamente. Então, quer dizer, não é só pensar em inseticida, né? E é interessante isso, né, que se a gente for observar, né, de muitos anos atrás, né, a dica é sempre a mesma, né? É não deixar água comum, não muda nada. Então, pois né? Então a gente não sabe o que acontece, que a população não faz a parte dela, os governos também não fazem umas campanhas mais... É mais fácil comprar inseticida então... e passar o caminhão de fumacê, porque acho que o fumacê vai resolver o mundo. E não é isso mesmo que vai acontecer. Aqui a gente tem esse produto que, até antes da gente começar aqui a conversar, eu estava ouvindo a Ana Paula e estava vendo. Mata no ninho até as baratas que você não vê. Aí pensei eu, como que vai matar no ninho a barata que eu não vejo, mas é o ovo? Quer dizer, não é muito especificado. Não é especificado. O ovo não mata. Não, isso é bem importante e muito legal você ter comentado, porque as pessoas têm uma ideia que os inseticidas atingem os ovos dos insetos. Na realidade, não atinge, né? Essa é a única fase que o inseticida não consegue atingir. Ele não passa na membrana que protege o ovo ali para atingir o embriãozinho. Então, não vai morrer e acaba reinfestando. Então, às vezes, assim, alguns cuidados como aspiração, limpeza, higienização, tudo isso vem a colaborar com a aplicação do produto, né? No caso disso daqui, que ele coloca até essa frase, porque na realidade a barata é um inseto que tem um comportamento noturno, então a gente normalmente não vê durante o dia. Viu durante o dia, sinal de alta infestação. Será que tem tantas que estão precisando sair, né? Não cabe mais no abrigo, tá lotado, né? Agora, sabe que uma vez eu ouvi um negócio que falei, gente, olha, tudo tem sua utilidade, até a barata tem a sua utilidade. Quando eles vão fazer manutenção com gás, por exemplo, naquelas saídas, não é bueiro, naquelas saídas que a gente encontra pela cidade, eles abrem. Se tem barata, é sinal que não tem gás. Aí eles entram. Se não tem barata, eles não entram porque tem vazamento de gás. Então, gente, tudo tem um porquê de existir nessa vida, né? E se a gente colocar, assim, do ponto de vista ecológico, né, nós temos uma quantidade grande de espécies de baratas. Em torno de umas 3 mil espécies de baratas. A gente acredita que tem aí 1% seja prejudicial para o homem. Aqui em São Paulo, no Brasil, vamos colocar, nós devemos ter umas 3, 4 espécies que são prejudiciais para o ser humano. As outras baratas, elas são extremamente importantes, né? Na natureza, elas servem de alimento para uma série de outros animais, né? Elas auxiliam no processo de degradação de matéria orgânica, então aquela árvore que caiu, aquela planta, talvez demorasse muito mais tempo se não fosse esses bichos. Esses insetos exatamente, todos, auxiliar né? no processo de decomposição. Então a gente tem que ser um pouquinho mais tolerante também, né? Não é porque o bicho é feio, os né? que se alimentam muitas vezes deles, exatamente. Das próprias baratas, e a pessoa mata o sapo, mata a barata e depois não sabe que tantos outros bichos acabam se multiplicando. Aí tem essa infestação de mosquitos, né? Porque a gente acaba tirando outros animais aí do circuito, né? E com certeza eles vão se adaptando e ocupando os espaços, né? Agora, este aqui, lendo, eficaz contra o mosquito da dengue e contra a barata também. Mas uma coisa, outra coisa. E na realidade, assim, o ativo que eles têm, né? A molécula, o grupo químico deles, ele consegue atingir vários insetos. Mas né? é aqueles que eu ponho no Fritz de antigamente? Esse que você põe no Fritz, exatamente, no Fritz. Na bombinha, né? de Fritz, né? Só que não é o mesmo produto lá de trás, né? Lá os produtos eram à base de organoclorados, que são proibidos, né? Hoje são produtos legalizados e liberados para essa utilização, mas lembrando, de forma segura. Gente, porque vamos lembrar, quando a gente usava aquele Fritz, a gente, na segunda bombeada, já começava a cair sempre uma quantidade maior, que ficava tudo depositado no chão, nos móveis. Se a pessoa é alérgica, né? Exato. Era muito comum, né? O pessoal mais antigo vai lembrar, né? Quando as pessoas acabavam pegando, principalmente moleque, né? As crianças, apareceu com um piolho em casa, né? Que colocava... Passava isso, verdade. E passava isso e punha toalha na cabeça. Na cabeça amarrava, né? Gente, claro que isso aqui é extremamente tóxico. Não se pode fazer isso, mas se fazia mesmo. Se fazia, exatamente. Mas era o conhecimento que se tinha na época, né? Hoje você estava comentando que os produtos têm já uma legalidade diferente do que era no passado, isso, né? Exatamente. Então, assim, é importante as pessoas observarem, né, o que eu trouxe, que a gente está mostrando aqui, com exceção que a gente vai chegar ali no último, né? Do último para cá, são todos produtos permitidos. São licenciados, são liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? São produtos de venda livre, isso tem que ficar muito claro para o pessoal que nos assiste, porque nós temos algumas divisões. Então, nós temos os de venda livre, que é o que está no supermercado, à venda,
venda, observar registro na Anvisa. Nós temos os de uso profissional, que somente empresas que fazem controle de pragas aqui podem adquirir, né, em locais específicos. A forma certa de manuseio, exatamente, né? Concentração do produto, ela muda totalmente. E nós temos os produtos agrícolas, que esses só podem ser utilizados aonde? No campo. Tá? Mas a gente, infelizmente, percebe um comércio clandestino desses produtos também que não deveriam chegar na mão das pessoas. Tipo aquele mata-mata, que mata algumas pragas do campo. Exatamente. Ele é ótimo quando usado da forma correta, uma pessoa que tem que saber como usar, em qual proporção, campo, né? No campo. E as pessoas trazem para dentro de casa para acabar com a praga do jardim, por exemplo, né? E ele não se dá conta, assim, o risco que ele se expõe àquele produto. O produto mais concentrado, tem uma série de outras substâncias que compõem aquele produto, que estão dentro daquela formulação. Muito mais agressivo, muito mais. Então, assim, só para você ter uma ideia, né? No campo, a gente vai fazer o trabalho, você vai diluir um produto para hectare. Então, 1 hectare são 10 mil metros. Então. Né? Na área urbana, você vai fazer essa diluição para metro quadrado. É uma quantidade então, tão pequena que um pouquinho que a pessoa passe já causa um transtorno. Já vai causar um transtorno muito grande, um risco realmente desmedido. Isso daqui o que é? Isso daí é um produto clandestino, né? Esse é um mata-tudo. Mata-tudo e mais um pouco. E mais um pouco. Esses produtos, esse daqui eu comprei numa loja de material de construção, né? Tava vindo para cá, aí eu passei e comprei esse produto. E aí eles dizem, né? Eles indicam para controlar tudo que é inseto. Aí o legal é a composição. A composição dele é legal, né? Produto de síntese. O que é um produto de síntese? Essa é a composição, é um produto de síntese. E aí as pessoas compram, Kátia, e ela não se dá conta do risco que ela se expõe os familiares. É verdade. Porque a gente não sabe o que tem aqui dentro, a realidade é essa. Se esses daqui já passaram por um critério extremamente rígido para ser aprovado, precisou de né? registro, de estudos, de testes, ali a gente não sabe o que ele colocou ali dentro. E as pessoas acabam utilizando, e num processo de intoxicação, quando vai procurar um auxílio médico, ele leva a embalagem, o médico não sabe nem o que fazer. Sem falar, gente, que tem produtos que eles são tóxicos, não se ingeridos, só assinalados já. Não é? E esses produtos, né, quando você abre, ele já está liberando o que nós chamamos de pressão de vapor, né? Então você tem uma liberação de alguns compostos que, como você falou, na inalação a gente acaba já podendo se contaminar. Né? E aí, normalmente, como é que as pessoas aplicam esses produtos? Né? Ela não vai comprar um pulverizador, né? Ela vai usar luva. Não vai usar luva, ela não vai usar uma máscara adequada. O que ela vai fazer? Vai colocar num balde. Vai pegar um pano e vai passar no chão. Vai pegar um pano e vai torcer o pano com a mão, sem proteção nenhuma. Então ela se expõe de uma forma assim desnecessária, né, achando que isso vai resolver o problema dela, e não vai resolver, né? Se ela organizar, se ela limpar o ambiente, se ela tomar alguns cuidados, ela pode ter muito mais sucesso do que lançando mão a esse tipo de produto. Olha, gente, e coisas tão simples, barreiras que a gente pode fazer em casa para evitar a entrada de todos esses insetos. E barreiras simples que você pode ter, fechar os ralos. Não é? Uma coisa extremamente fácil de ser instalada e que custa pouco, Kátia, os rodinhos de porta. Sim, é verdade. Colocar um rodinho na porta já impede que barata e outros insetos rasteiros entrem. As telas, como nós já comentamos, o ralinho, o sistema abre e fecha, os sistema de ralos sifonados, né? Que a própria água que fica parada impede que alguns insetos passem por ali. Né? Escovar o ralo, né? Pegar uma escovinha, dar uma boa escovada, já vai diminuir muito a presença daquela mosquinha de banheiro que só aparece. Fica quando tem um restinho ou outro. Pra gente tá limpo, mas às vezes é uma gordurinha. Exatamente, que o animalzinho já vai ser alimenta, né? o alimento para eles, e ela vai acabar se aproveitando disso e infestando o ambiente. Então tem ações que realmente eu acho que, assim, nós acreditamos que as pessoas elas precisam, né, adotar, né, que normalmente a gente vai para o que é mais fácil, né? E às vezes dá um pouco menos de trabalho, mas se não fizer um bom emprego, se não tiver a consciência, né? O que nós falamos sempre, né? Esses produtos, eles têm registro, estão aí que podem ser utilizados, mas com critério, né? Os próprios fabricantes, eles já alertam os riscos que esses produtos, se utilizados de forma indevida, eles podem oferecer à saúde das pessoas e dos animais. Uma coisa que muitas vezes quem tem animal de estimação faz, e é uma forma simples de você também já controlar a entrada de insetos na sua casa, é o tal do comedor do seu bichinho.
Então, o que você faz? Você deixa lá a ração, mas ele já comeu praticamente tudo. Gente, um restinho que fica já atrai insetos, principalmente rato, né? Rato, ele tem ração, né? Ração vira uma fonte de alimento constante. Então, assim, vê os horários que coloca, né? A gente sabe que o rato também é um bicho que tem comportamento noturno. Então, procura alimentar os cães durante o dia, comer e tira, exatamente, já não deixa. Porque se deixar durante o dia, aí vem pombo também, né? Que é outro problema, né? Problema sério. Sem falar, você viu, ontem mesmo teve prova da FUVEST, né? E uma das meninas que ia participar, ia fazer as provas, passou mal dentro de uma sala, de uma escola, por quê? Foi picada de manhã por um escorpião. Nem se ligou direito, foi fazer a prova e passou mal. Escorpião, gente, só fica onde? Onde tem acúmulo de sujeira. É madeira, não é? Exato. E o escorpião, ele tem uma coisa bem interessante. Ele tem essa característica, né, de buscar esses locais para se abrigar, né, locais com entulho, materiais que ficam acumulados no canto. E o escorpião, normalmente, ele vai onde tem barata. Né, que barata é um dos alimentos prediletos dos escorpiões. Então, às vezes, você fazer uma boa limpeza, eliminar as baratas, consequentemente, você também vai eliminando os escorpiões, né? E o escorpião, dependendo da espécie, né? Tem uma espécie que é bem interessante, né? No caso, o escorpião amarelo, né? Que não existem mais machos, né? Nessa espécie. São só fêmeas, né? Só fêmeas. Então, não precisa nem do macho para ela sozinha dá conta de perpetuar a espécie. Isso facilita muito do ponto de vista evolutivo, é super interessante e prático, né? Para ver como os insetos acabam evoluindo. Então não adianta a gente se entupir disso aqui, que eles vão arrumar uma outra forma de se multiplicar. Não vai ter como. Tem algumas dúvidas que surgiram, vamos ver a primeira delas? Olha, da Catarina Ramos. Moro no primeiro andar do meu prédio e as baratas estão invadindo a minha casa. Como acabar com elas sem prejudicar a saúde da minha família? Bom, no caso da Catarina, né, então, primeiro verificar o porquê que essas baratas estão indo, né? Tem algum atrativo? Será que algum outro apartamento fez um trabalho de controle? Será que as áreas comuns estão infestadas também? Elas estão se deslocando, migrando para lá? No caso dela, o que a gente recomenda? Faz um trabalho profissional, contrata uma boa empresa, porque essa infestação de barata provavelmente ela está vindo de fora. E aí precisa fazer uma identificação, se é pelo ralo, se é pelo conduíte, por onde que ela vem chegando, subindo no apartamento dela. Uma coisa importante que talvez a Catarina ela possa ficar atenta, que nós acabamos... Material de supermercado, caixas de papelão, pode vir as zootecas, né? Que é uma bolsinha que vem cheia de ovo de barata e a gente leva para dentro de casa. E cada ovinho são quantas baratinhas? Uns 45. Então você imagina, gente, uma caixinha de papelão que você traga e tem gente que gosta de guardar a caixa de papelão. Dobra e guarda, porque amanhã se a gente precisar, Exato. Um dia eu vou usar, né? E não vai usar. Vai usar porque você vai ter que usar depois para jogar muita coisa que é barata, porque barata come livro, barata... Sim, se alimenta de pega papel. Coisa, né? Então, realmente, o problema também principal que é a transmissão, né? De uma série de micro-organismos aí que podem afetar a saúde das pessoas. Antigamente, a gente fez uma pauta aqui sobre hematoma esses dias, eu esqueci de falar naquele dia. Antigamente, nossos avós, pelo menos meus avós, falavam isso. Pareceu um roxo que se aperta e não dói, é lambida de barata. Mas já falavam essas coisas pra gente já ter aquela história de fecha tudo para não entrar barata. E depois tem algumas histórias que viram ditos populares e todo mundo acredita, né? Exatamente. E os insetos, em geral, têm muito dessas crendices populares, né? As pessoas criam, principalmente para as pragas em geral, algumas situações que as pessoas passam a acreditar, né? E ou tomar alguns cuidados ou então não se preocupar muito, né? O caso das formigas. Né? As formigas são insetos extremamente preocupantes, as formigas urbanas, porque eles também podem transmitir uma série de micro-organismos, né? Formiga, se a gente vê a barata morta, a formiguinha está levando a barata embora, né? Então por cima de tudo, por cima de fezes, de qualquer coisa, exatamente, né? Material contaminado, e assim, elas são menores que a barata, passam por locais que a gente não tem ideia. Mas as pessoas não se preocupam com as formiguinhas. Se preocupa. E a história deu conta de criar todo um simbolismo em cima disso, né? Se a gente pegar a questão das formigas, né? Aí já vem a história da cigarra e da formiguinha, é verdade. Quem que era, né, desculpa o palavreado, vagabunda, né? A vagabunda era a cigarra. A cigarra, né? A formiguinha trabalhava o tempo inteiro, era coisa boa, né? Não é? Então. Agora a cigarra não, né? E a cigarra só está fazendo o que a natureza ensinou ela a fazer, que é cantar para atrair, né? Os machos cantando para atrair as fêmeas. Nada além disso, mas né, a gente dá um jeitinho de humanizar. O ser humano, ele gosta de humanizar, né?
pombo. Humanizar e também crucificar, né? Porque se eu humanizo um, eu crucifico Você crucifica o outro, exatamente. O pombo, que todo mundo tem dó de pombo. Né? E o pombo, assim, é o símbolo da paz, né? Ele tem todo um aspecto religioso também, né? na imagem do pombo. E o pombo, né? No caso específico da Columba lívia, esse pombo urbano, ele também aí pode trazer uma série de doenças pulmonares, né? sérias que podem levar, inclusive, as pessoas aí a óbito, a morte. E quantas vezes a gente vê gente de idade com dozinha dos pombos dando pão, dando alpiste, dando qualquer coisa para os pombos comerem. E tem algumas situações interessantes, né, que a gente que estuda acaba discutindo um pouco. Algumas pessoas com idade, a gente vê que todo dia, naquele mesmo horário, ela vai na praça alimentar os pombos. E os pombos, eles associam as coisas com facilidade, né? São espertos. 15 minutos antes eles já estão esperando, né? Aí a pessoa fica satisfeita, olha, eles vieram por minha causa, né? Então ela tem aquela coisa psicológica, às vezes ninguém dá atenção, então só os pombos que estão dando atenção. É uma síndrome da cidade grande, a carência, né? A carência. Nós vivemos numa multidão, mas com carência sozinha, exato. E as pessoas recorrem a esses bichos, muitas vezes. É verdade. No caso das baratas, você falou, a gente tem uma quantidade muito grande de baratas, uma quantidade pequena de baratas que, de fato, transmitem doenças. Mas essas são mais fáceis a gente se ver livre. Sim. Quer dizer, com barreiras, já as formigas não. Não. As formigas vão dar um pouquinho mais de trabalho, porque assim, nós costumamos dizer que insetos que têm um comportamento social, que vivem em colônia, que tem toda uma atividade dividida, né, entre os componentes dessa colônia, são insetos mais difíceis de serem controlados. No caso das formigas e dos cupins, principalmente. Né? Então, a gente tem toda uma dependência de uma ou de mais rainhas, né, no caso das formigas. E se você não faz o controle efetivo dessas rainhas... Não adianta, elas migram para outro lugar, né? E aí você tem uma situação também que é interessante, Kátia, que é a questão de dominância, né? Nós temos espécies de formigas dominantes e outras que são submissas. Então a dominante, ela ocupa o espaço, né? E deixa a submissa afastada. Quando você controla essa espécie dominante, o que acontece? As submissas ganham terreno. E para assim... Pro leigo, formiga é tudo igual, né? Eu adoro, pessoal. É uma formiga pretinha, pequenininha, dando açúcar. A fantasma que a gente não vê, né? Não é tudo igual, não. Não, não é tudo igual. Tem muitas. Né? Temos outras perguntas. Um beijo pra você, viu, Catarina? Agora a Clotilde. Tem um filho de 4 anos, ele tem sido atacado por pernilongos durante a noite. O que posso fazer pra isso? Bom, telar a janela. Né, extremamente importante. As telas são baratinhas. São baratas, né? No caso, como ela tem a Clotilde, ela tem uma criança pequena, né, de 4 anos, se ela optar por utilizar produtos químicos para fazer o controle, lógico, o que está legalizado, o que está no supermercado registrado, vai aplicar um aerossol no quarto. Tira o filho dela, tira as pessoas do ambiente, aplica o aerossol, né, deixa fechado. Antes das pessoas retornarem, abre para dar 20 minutos? Espera um pouquinho, abre para dar uma circulada no ar, uma ventilada, e as pessoas vão para o seu momento de repouso. Não faça isso no momento que vai dormir. E nem tão pouco que você vê o pernilongo, você sai apertando no quarto. Ai, peraí, fecha os olhos, filho. Mas não é os olhos que só. Respira. Não, respira, Não é? E sai jogando esse negócio. E aí você fala assim, mas antigamente tinha o cheiro forte, hoje cheira bem. E isso é um problema. As pessoas associam o cheiro, né, como não tendo uma causa efetiva. Mas o cheiro, ele não vai significar nada, ele vai intoxicar do mesmo jeito. Do mesmo jeito ele vai se intoxicar. E aí você falou, até riu um pouco, Kátia, que você falou a pessoa... sai espirrando em tudo, né? Às vezes a pessoa vê a barata, né? Aí a pessoa sai seguindo a barata, né? A barata até branca, de tanto inseticida. Porque não pisa nela. Porque não pisa nela. É mais fácil, tá matando ela afogada, né? De tanto inseticida. Praticamente tenta matar afogada, Tenta matar afogada, né? Então você viu a barata, pisa nela, tira, tudo bem. Tem pessoas que têm um pouco de receio, de nojo até, né? Mas deu a espirradinha lá, ela vai morrer. Só espera que o produto ele também não age tão rápido assim, né? Tem que dar alguns minutinhos para ele provocar a morte do inseto. Do bichinho. Né? Mas no caso da Clotilde, sim, telar a janela, acho que é uma grande solução para ela. Se for usar os dispositivos de tomada, os repelentes, janela aberta, tira o filhinho dela do quarto, deixa agir, depois tira da tomada, fecha a janela para ele poder ficar sossegado. Pernilongo comum, por volta das 5h30, a gente já tem que fechar a casa para conseguir deixá-los do lado de fora. Mas a dengue, o pernilongo da dengue, o Aedes aegypti, esse fica durante o dia, né? E tal
O tempo dia inteiro. todo e à noite também. As pessoas chegam em casa à noite, ele também está agindo. Então não é que ele só vai picar durante o dia, né? Sim, mas durante o dia a gente acha que não tem pernilongo, que só tem fim de tarde, né? Exatamente. Mas não, na realidade a gente convive com esses bichos o tempo todo. Então a gente precisa ter essas ações acontecendo de forma realmente rotineira. E aí no caso do Aedes aegypti, acho que assim, a preocupação é maior em não ter os criadouros. Né? No caso do pernilongo, que o nome científico é o Culex, né? Culex quinquefaciatus, esse pernilongo está associado aos rios poluídos. Ele precisa de um rio. Está causando aqueles problemas no Nordeste, em outras cidades também, né? Também. Mas esse aqui para nós, na região Sudeste, ele não está estranhando tantos problemas em relação à saúde. É o incômodo da picada, alergia, né? Em outras regiões ele é responsável por transmitir alguns micro-organismos de importância em saúde pública. Não vamos esquecer da malária, né? Malária. É que aí no caso são os anofilídeos, né? Que também são outros mosquitos. É que a gente generaliza, tudo é pernilongo. Tudo é pernilongo. Na realidade não, você tem uma diferenciação muito grande, né? Leishmaniose é um problema sério, né? Um mosquitinho pequenininho, mosquito palha que transmite. Então assim, os mosquitos, eles têm uma capacidade de transmitir doenças muito, muito grande e doenças sérias, né? Então a gente realmente precisa estar o tempo todo vigilante. Tem que ficar atenta, viu, Clotilde? Tem que ficar atenta. Aí conversa com o pediatra, vê o uso de repelente, quais seriam os mais indicados para uma criança de 4 anos, pode passar todo dia. Tem que perguntar mesmo, né? Não, acho que a gente tem que fazer esse papel, realmente. Vai no pediatra, conversa com ele, fala da situação. Né? Uma coisa que a gente orienta muito, né? Vai fazer um trabalho de controle de pragas na residência. Tem alguém alérgico? Pergunta para o médico qual o período que tem que ficar de fora. Se entra na casa, mas 2, 3 dias tá bom. Às vezes a pessoa tem um processo alérgico para aquele produto sério, ela pode ter alguma reação. Então, assim, usa realmente o profissional ali, o médico, para que ele possa exatamente dessas informações. Verdade. Um beijo para você, viu, Clotilde? Vamos ver mais uma pergunta, ó, da Paloma Zanichelli. Como faço para acabar com as moscas? Existe veneno específico? Boa. E essa época do ano o pessoal vai começar já a sentir o problema com as moscas, verdade, né? Calor, né? Os insetos em geral, ele tem essa dependência da temperatura. Então, quanto mais quente e úmido, a gente diminui o ciclo biológico dele, ele completa o ciclo de uma forma muito rápida, né? Então a gente tem essa explosão de insetos e a mosca ela tem esse potencial muito, muito forte. Acabar com mosca não é fácil. E aquelas iscas? No sítio põe um isca, que é uma garrafa. Já viram invertida? Na garrafa. Já viu aqueles negócios? Que você compra em loja porque é com essa finalidade. Então, você falou da garrafa, eu lembrei das garrafas, dos saquinhos plásticos com água, né? Não é possível que ela está usando isso aqui. Pra chacoalhar, né? Não. É uma isca que é assim, mais ou menos tipo uma garrafa, com um negocinho que fica assim, ó. Então fica uma tampinha, uma garrafa com a tampinha. E aqui dentro a isca. A isca é um atrativo, ela chama a mosca entra. Fica presa. E fica amarrada lá dentro, presa, sufocada, morre ali. Funciona bem. Funciona bem. Mas que ele bateu o saquinho, não tem como. Lembra aquilo, gente? Que antigamente nas feiras livres tinha pendurada, né? Num barbante, um saquinho e fica o feirante batendo só para espantar a mosca, para não fazer isso, né? O pessoal me pergunta muito se aquilo funciona. Eu falo, funciona tanto quanto colocar a garrafa em cima do relógio de luz para diminuir a conta. Gente, quanto que você fazia antigamente isso? Nossa senhora, não adianta nada. Não resolve. Não. Então, no caso essa armadilha que a gente usa no sítio, funciona. Ali normalmente vai um atrativo alimentar, um atrativo que as moscas vão até lá para colocar os ovos. Só que aquilo ele acaba atraindo tanta mosca que às vezes assim... Vem mais. Exatamente. Ele funciona para áreas abertas, grandes, né? Que você coloca afastado das casas. Aí isso vai funcionar legal. Tem animais. Quintal, né? Mas o quintal tem que ser uma área grande. Se for um quintal pequeno, vai chamar dos vizinhos, vai tudo para dentro da casa. Então só vai piorar a situação. No caso aqui da Paloma, né, o que ela precisa ver? Primeiro, se ela tem animais no quintal. Né, os dejetos desses animais, fezes, se isso é recolhido, né? O lixo, como é que está condicionado esse lixo, se ele fica exposto, se ele não fica exposto, que tudo isso vira um criadouro para a mosca colocar os ovos e ali iniciar todo o processo novamente. Lata de lixo que não fica tampada, Para você ter uma ideia, Kátia,
no verão, a mosca ela consegue completar o ciclo de vida dela em aproximadamente de 7 a 10 dias. Rapidinho assim? Desse jeito. Ai, que então, peste, ela né? nasce e morre durante esse período. E nesse período, as fêmeas elas vão colocar uma média de 720 ovos. Então, uma mosquinha que fica na tua casa, pronto, já Empesteou tudo. Né? Então, ela precisa ter essa atenção. Às vezes não é, a casa dela está impecável, tudo. Se o vizinho tem cachorro, né? O vizinho não cuida do lixo. Tem um terreno baldio na frente, que o pessoal joga entulho, joga bicho morto, joga lixo. Então, esse criador ele é problemático. No caso dela, o que ela vai poder fazer? Telas, isso vai ser fundamental, sempre, né? Sempre telas, porque a mosca, né, você vai ter que ficar aplicando o produto praticamente o dia todo, né, para acabar com elas estão vindo de fora. E se coloca a tela nas janelas e na porta da cozinha, quem mora em casa, tem quintal, põe uma porta com tela, você mantém fechado. Né? Você resolveu. Se for uma área maior, se for um comércio, existem as armadilhas luminosas, que funcionam muito bem, que a mosca ela é atraída ali e vai ficar presa, vai ser capturada. Né? Normalmente em residência acaba tendo um custo um pouco mais elevado e as pessoas não adotam. É mais o pessoal do comércio, do restaurantes, bares, né? que adotam esse tipo de armadilha. Isso vai funcionar. Mas assim, eu acho que se ela trabalhar essa questão das telas, ela trabalhar a questão da organização, ver como é que está sendo acondicionado o lixo, ver os vizinhos, tentar conversar com os vizinhos. Né? O problema é que a mosca ela voa muito, ela vai num raio assim de distância. Não, e é uma coisa absurda, você cata um peixe da geladeira, você põe na pia. Você voltou para a geladeira para catar o alho, ela já está lá. Elas têm um olfato, parece tão apurado, exatamente, elas têm uma percepção, elas captam nessas partículas químicas, que esses odores que são colocados no ambiente, de uma maneira muito rápida, elas vêm no sítio fazer um churrasco, né? Você acendeu a churrasqueira, colocou a carne, tá cheio de mosca. Fica tudo empesteado. Então, para paloma, acho assim que o sucesso para ela ali vai ser mais em cima da tela mesmo do que praticamente aplicar inseticida. Senão ela vai ficar o dia inteiro jogando inseticida. Agora, gente, tomar cuidado também em regiões que tem muito mato, né? Porque o berne... Alguém aqui já teve berne? Eu já tive. Vamos falar. Você é triste, né? Eu tinha uma casa lá no Guarujá. E ali tinha muita mata. Gente, eu dormia de camisolinha. Eu tenho horror de dormir camisolinha até hoje. E aí você falou assim, deixa a janela aberta, né? Para poder ventilar. No meio do meu bumbum, começa um carocinho, sabe que raio de negócio é esse? Aí faz uma pontinha que parece uma espinha, você vai apertar... Dói, gente, aquilo demais. É terrível e o bicho vai te comendo por dentro mesmo. Vai, exatamente. Lava, né? Além de biólogo, eu sou técnico agrícola também, né? Então eu morava em fazenda, tudo, né? Trabalhei muito na área rural. E normalmente, sim, se trabalha com bicho, com gado, cavalo, acaba tendo essa mosca. Não é a mosca doméstica, é uma outra mosca, né? Perto de mato que a gente encontra, né? E ela tem um comportamento interessante, Kátia. Ela é uma mosca muito agressiva. O que ela faz? Ela pega uma mosca doméstica, coloca os ovinhos dela na mosca doméstica. E essa mosca é a babá, né? É a babá. Ela vem, pousa e coloca em você as larvinhas que já eclodiram. E essas larvas, elas entram na pele e passam a se alimentar desse tecido gorduroso. Até completar o desenvolvimento ciclo, né? De larva, ela sai, é nojento. Ela sai, vai para o solo, e ela termina de completar o ciclo dela em pupa e sai o adulto de novo. Então a gente fica sendo o hospedeiro. Sim. O hotelzinho dessas moscas. E é extremamente dolorido, né? Nossa, é ruim demais. Muito aquilo. na produção, na pecuária, isso traz prejuízos grandes para os pecuaristas. Aí tanto perda de peso do bicho, diminui produção leiteira. E pra gente é péssimo. E pra gente dói muito. É horrível. Então, se você mora perto de regiões assim com mata e tudo mais, também redobre o cuidado. Vamos ver mais uma? Paloma Rodrigues. Minha casa sempre foi infestada de formigas, principalmente na cozinha. Uma vez coloquei veneno na pia para tentar acabar com elas e esqueci de avisar minha filha. Ela apoiou uma maçã na pia e comeu. Depois disso, nunca mais tive coragem de aplicar inseticidas, mas as formigas continuam aqui. Mas você vê. Isso é sério. É sério, Isso é extremamente sério. Eu acredito que não deva ter evoluído, né? Não teve um problema mais sério. Porque esses produtos, eles oferecem uma certa segurança, mas não deixa de oferecer o risco. Sim, se a pessoa é alérgica, né? E aí o pior, Kátia, se ela utiliza esses... Que são aqueles que são genéricos. Que a gente não sabe, não tem registro, não tem nada. Aí você pode ter realmente um risco muito sério à saúde das pessoas. E não resolve.
né? A gente coloca que esse tipo de Isso aqui é aquele produto clandestino. É o clandestino, é o pirata. A Anvisa já fez campanhas para o pessoal não comprar isso. Os caminhões que passam na rua vendendo produto de limpeza, acaba vendendo. Lojas de material de construção, algumas vendem esse produto, pet shops. Então tem que tomar cuidado. Não é para comprar essas tranqueiradas. Não tem selo, gente. Se não tem aqui, ó, que foi liberado, que foi testado, blá, 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 não compra. Não compra, exatamente. Não é? Tem que ter essa clareza. Tem. E aí no caso aqui da Paloma... Né, como acabar com as formigas? Como acabar com as formigas. Então ela já identificou mais ou menos onde elas estão passando, né? Então o que vale a pena? Ela tentar seguir, né, onde elas estão indo. E elas fazem aquela carreirinha, né? Faz a carreirinha, dá pra gente seguir e ver pra onde vai, né? Tenta identificar onde ela está indo buscar o alimento, elimina essa fonte de alimentação delas, né? E aí, se ela perceber que isso vai atrás de um azulejo, né? Tem algumas medidas, tem um furinho. Aquela história de pegar um pouco de detergente com a seringa, enfiar no furinho. Funciona. Funciona, mata. É paliativo para pequenas infestações, ele traz um certo resultado. Mas se uma infestação estiver grande, aí não vai resolver. Ela vai ter que utilizar produtos específicos, vai ter que fazer uma boa escolha. Eu acho que é o melhor caminho. É melhor, né? Aí, por quê? Também a quantidade de formigas são grandes. Às vezes a gente acha que é pouquinho, né? É pouquinho. De repente, quando a gente vê... É que a gente vê isso mais no campo, né? Você acha que é um pouquinho quando você vê um formigueiro, parece ser pequeno, quando você começa a cavar, o bicho é gigante por baixo da terra. E além disso, assim, você tem uma quantidade muito grande de espécies de formigas em áreas urbanas. Então, umas 45 espécies, né? Além dessa questão que eu comentei há pouco, da dominância, você tem outro fator, assim, que dependendo do tipo da espécie de formiga, ela tem uma predileção alimentar. Uma gosta mais de carne, outra gosta mais de açúcar, de carboidrato, tem isso. E dependendo da fase que o formigueiro se encontra, ela pode mudar a preferência alimentar dela. Isso acontece. E aí você coloca vamos imaginar um gel, que é um atrativo alimentar com um produto... Não está na fase do gel? E não está na fase daquele atrativo do gel. Vamos imaginar que é um açúcar que tem o gel, mas naquele momento ela está se alimentando de proteína. Ela não vai pegar o gel. Então, dependendo da necessidade do formigueiro, ela escolhe o alimento? Ela escolhe o alimento. Porque, na verdade, ela não come o alimento, ela come o bolor que se forma do alimento, é isso? Algumas delas? As cortadeiras. As formigas as cortadeiras. E essas são infernais, né? Essas são. Gente, elas pegam uma arvorezinha pequenininha, elas destroem numa tarde. Então as cortadeiras, Kátia, ela corta as folhinhas, ela leva para dentro do formigueiro e lá ela vai armazenar num espaço que a gente chama de jardim de fungos, e aí ela vai cultivar o fungo em cima dessas folhas que ela cortou. Aí o fungo que é a base da alimentação dela. Então são todas que se alimentam de fungo? Não. Formiga urbana, ela se alimenta só de coisas líquidas. Só líquido? Só líquido. Então ela deixa apodrecer até ficar líquido? Não. O que ela faz? Ela pega Você já viu formiga levar bolo? Pedaço de bolo? Leva casquinha de pão. De pão, até pedaço de salsicha, de carne moída, né? Leva tudo. O que ela faz? Ela pega esse alimento, essa operária, leva para dentro do formigueiro. Lá ela vai ter as larvas, que nós chamamos de larvas ápodas, larvas sem pernas, né? Que elas não saem da colônia. Aí ela fornece esse alimento para essas larvas, elas digerem o alimento. Aí o que as larvas fazem? Vomitam. Lá. E as formigas comem vômito? Comem vômito. Da larva? Da larva. Olha que situação, a gente tem que agradecer que a gente veio como ser humano, legal, né? Não, mas gente, que coisa, como esses insetos são inteligentíssimos e a gente subestima eles. Pois é, todo o processo de adaptação. Pra gente não seria muito legal. Já pensou a gente ia almoçar no domingo? Vai a família toda. Não, ainda bem que eu não nasci, que eu nasci lá. Nessa hora é melhor nascer lá. Legal, né? E ficar lá. Melhor não. E elas se alimentam dessa forma. Então aí a larva digere, aí vai estar nessa forma líquida, aí as operárias pegam e distribuem para toda a colônia. Quando você era pequena, Kátia, quando era meninota, você já deve ter desmanchado... Aqueles ovinhos branquinhos? A gente achava que aquilo era ovo, mas não são as larvas. Que eram as larvas. São as larvas, cara. Eu adorava cavocar. Enquanto eu não achava elas, não parava de cavocar. Era a formiga que subia e eu batia, mas continuava cavocando. E aí você via um monte de formiga pegando aqueles negocinhos que a gente achava que era ovo, né? Levando, né? Saindo, carregando. Na realidade, ela tá levando o seguro de vida dela, porque se ela não levar as larvas, ela morre de fome, né? Gente, que ignorância minha. Eu achei que não fosse isso. Tá perdoada. Mas aprendi agora, não sabe de que nunca, né? Vamos ver mais uma pergunta? Verônica. Sou muito alérgica aos inseticidas em spray. Por isso estou usando as pastilhas. Elas parecem menos agressivas. Isso é verdade? Sim, elas do ponto de vista, né, de
De contato? Toxicidade, de contato, elas vão ser... Porque o aerossol, né, a pessoa aplica e ela não sai do ambiente, né? Então, no momento que ela está aplicando, é o que você falou, fecha os olhos, né? Mas e respira, a pessoa está respirando, está caindo na pele, e isso vai dar uma consequência mais severa, principalmente em pessoas alérgicas. A pastilha, ela tem essa segurança a mais, como ela é um repelente, a pessoa não vai ter o contato, porém, aquilo que a gente falou, né? Não coloca na hora que vai dormir. E nem perto da cabeceira da cama, nem perto da cabeça, né? nem do lado do berço do filho. Né? Coloca, espera aquelas horas ali. Como vem dizendo na embalagem. É que também vou te falar uma coisa. A letra é pequenininha, né? Meu Deus, gente, eu enxergo bem, mas olha esse negócio. É pequena. Nossa Senhora. Gente, você acredita? Quem que vai conseguir ler como usar? Eu enxergo bem, eu estava tentando na lata e já não consegui. Não é difícil, realmente é difícil. Modo de usar. Retire a pastilha do envelope. E eu tô fazendo uma força danada para ler, olha. Podiam fazer com uma letra maior, gente? Ou então, as bulas em anexo, né? Leva uma bulinha aí, alguma coisa para poder fazer a leitura, né, depois. Porque são informações importantes, são importantíssimas. Não é as pessoas precisam se orientar. Tanto é que, assim, o Ministério da Saúde obriga... Né, o rótulo tem embalagem justamente por isso, para levar informação. Só que essa questão da letra realmente... Compra uma lupa, viu, gente? Mas eu já tô, né, com meu... Eu sempre quis usar óculos, eu nunca precisei ainda. Eu fiz 40, já um tempinho atrás, né? A primeira coisa que... Eu fiz um tempinho atrás, né? Eu fiz 40. A primeira coisa foi ter que ir no oculista. Então, mas gente, isso aqui não é nem eu que enxergo nem demais o que devo... não dá para enxergar. Não dá não, realmente é horrível. Então, Verônica, é melhor, mas desde que mantenha, então, uma distância, né? Mantenha a distância, coloca no quarto, deixa a janela aberta. Na hora que for se deitar, fecha a janela, tira da tomada e aí você vai ter o seu sono sossegado. Porque não coloca lá. Repelente. Ele é repelente. Ele não mata. Não vai matar. Aí vai ficar a mosquitaiada toda voando dentro do quarto. Não adianta nada. Vamos ver mais um? Estela, qual o melhor tipo de inseticida para usar na cozinha? Estela, depende. Se você estiver cozinhando, nenhum. Se você estiver com alimento exposto, nenhum. Nada, né? Nada, você não vai usar nesse momento. Vinagre passando na pia, essas coisas espantam. Então, ele gera uma certa repelência para alguns bichos, mas é paliativo também, Kátia, não vai resolver, não vai adiantar. Na cozinha, primeiro, assim, por que ela está utilizando o inseticida? Qual que é o bicho que ela quer controlar, que ela quer repelir, que ela quer eliminar? Então, a gente precisa saber. Né? Se é formiga, a gente tem um determinado tipo de produto. Se é mosquito, pernilongo é outro. Se é barata... Então, a gente precisa ter isso, sim, saber o que é, para a gente não sair aplicando... Tudo a Deus dará, Tudo a Deus dará, ainda mais na cozinha. Às vezes, assim, não tem nada, não tem nenhum alimento exposto, mas tá os talheres ali em cima, tá o prato, tá copo... Tá a fruteira. Tá a fruteira... Às vezes a pessoa já higienizou as frutas, colocou lá para o pessoal se servir, aplicou um inseticida e vai cair em cima da fruta. Não. É melhor manter tudo limpinho e as telas nas janelas, né? E aí, gente, olhar bem, tudo bem, as geladeiras hoje em dia já são fechadas, mas mesmo assim na parte de baixo, algumas têm aquelas gavetas para caso degele. Olhar se ali não tem nenhum detrito, gordura, né? Isso acontece muito. Né? Às vezes o pessoal não dá geladeira e fogão também, né? Verdade, com gordura, fica né? Com aquela gordura e tudo isso vai virar alimento para algum bicho. Né? Na geladeira fica aquele detrito e a geladeira tem uma coisa interessante também, pensando aí no problema da dengue, né? Agora aí o Zika também, aí que está deixando o pessoal meio preocupado. As geladeiras que, para degelar, elas ficam com aqueles recipientes atrás, aquilo acumula água. Né? Porque então, a gente já não precisa... É degelo automático, né? Degelo automático, mas está lá pingando lá atrás. Pra gente é prático, em tese. E pro mosquito é interessante. É ótimo, porque ele sabe que a gente não vai mexer, ele faz o criatório dele ali de boa, né? Quer ver uma outra coisa, Kátia, que às vezes as pessoas não dão atenção? A gente acompanha alguns trabalhos e às vezes a pessoa tem uma edícula que ela não está utilizando, ou então um quartinho que ficou desativado e tem um banheiro e o vaso sanitário. Aquele vaso sanitário vira um criadouro. Porque não fica com a tampa fechada, tampa baixa, né? Exatamente, o pessoal deixa aberto, esquece, está fechado, ninguém está indo lá. Então, assim, é se policiar, todo dia se policiar para... Acúmulo de água, né? Acúmulo de água. Então, a Estela mantenha tudo bem limpinho. E se a infestação for de... o seu problema mosca, pernilongo, põe tela na janela. Põe tela, né? Define qual o bicho que é o problema, né? Mas, assim, de imediato não pulveriza nada, não, Estela. Se cair alguma coisa lá, não é legal, não. Vamos ver mais um? Letícia, posso usar um veneno para tipos diferentes de insetos? Ou é melhor usar um veneno diferente para cada um?
Ela pode utilizar, né? Ela tem um multiuso? Tem um multiuso, exatamente, ela pode utilizar. Porque na realidade os inseticidas, eles vão eliminar tudo que for inseto, né? Assim, o que ela não vai poder aplicar para tudo são os géis, né? Então você tem gel específico para barata, você tem gel específico para formiga. Esses daí são seletivos, são extremamente específicos. Agora os aerossóis, os produtos, eles funcionam para mosquito, para barata, né? Ela não precisa comprar nada muito direcionado, né? Os multiusos vão resolver aí o problema dela. Agora, lembrar, gente, que o nosso começo da conversa com o Sérgio foi justamente esse. Os insetos têm sua importância. Do lado da janela da casa da gente para fora, tem um porquê deles existirem. Quer ver um problema muito sério, Kátia? Insetos polinizadores. Né? Porque a gente hoje tem um problema, daqui a pouco não vai ter mel, não vai ter um monte de coisa. Não vai ter a proliferação de tantas sementes, tantas árvores. De árvores, exatamente, porque a gente tem insetos específicos para algumas plantas. Se você for pegar aquela abelha, que é a mamangava, né? Maracujá, ele só é polinizado especificamente para aquele bicho. Se a gente não tiver essa abelha, não tem alimento nenhum mais, sinceramente. Tem, né? A gente tem uma dependência, né, muito forte desses insetos. Então a gente não pode também sair à torto e direito fazendo aplicação sem uma consciência. Eu costumo dizer muito assim, vamos controlar o que precisa ser controlado. Ponto. Mas é que hoje quando está, né, trazendo prejuízo. Mas hoje em dia as pessoas não querem achar um raio de um bichinho dentro de casa. Aquela papa-mosca que eu comentava aqui com o Sérgio, a gente hoje em dia quase não vê. No prédio que eu moro, no elevador, onde tinha uma papa-mosca. Eu ainda falei pra Luana, pra minha enteada, aí deixa ela aí, porque tem a utilidade da papa-mosca. As pessoas pisam na bichinha. Mas acaba, não pode ver o bicho. E não explica pra criança por que a papa-mosca é importante, porque ela come a mosca. É uma aranhinha pequenininha assim, Gabi, que ela pula. Tum, 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 tum. Coisa você não vê mais. Não, exatamente. A gente vai aplicando inseticida para tudo, vai acabando com esse... Aquele tatu bolinha. Também. Não se vê mais aquilo, a gente cutucava a terra, tinha um monte. Isso aí é um monte. Eu recebi, Kátia, lá na associação uma consulta, até se a pessoa estiver me vendo, né, ele vai... Vai saber. Vai saber que... vai me ver, né, ele sabia meu nome, ele vai me ver que foi eu que dei a resposta para ele. Ele ligou assim, né, comprou uma casa no campo, uma casa de campo, né, e me ligou que ele estava assim, sendo infortunado por alguns bichos ali. Ele não falava que bicho que era, mas precisa acabar, você precisa me dar a solução, né? Alguém tem que vir aqui acabar com esses bichos, não sei o que lá. Sabe qual era o problema dele? Andorinha. Andorinha? Eu falei, olha, meu amigo, o senhor pode ter laço, o forro, tira os acessos para elas não entrarem. Não, porque eu queria sossego, me falaram que a vida no campo era... Não, realmente a vida no campo é sossego. De gente. De gente. Então as pessoas, elas precisam, né, deixar esse lado urbano. Se ele quer o campo, ele tem que perceber que ele está dentro de um outro ambiente. Mas né? aí você faz parte de um ecossistema visto por um ângulo diferente. Isso é ótimo, né? É ótimo, é perfeito. Aí ele esquece que na realidade ele é o intruso, né? E não o contrário, né? O bicho já estava lá. Então como os besouros, né? E tudo mais, né? No campo, né? O pessoal não quer, né? Dá revoada, o pessoal fica desesperado. E às vezes algumas medidas práticas ali que você pode adotar. O rodinho na porta, evita que esses animais entrem, né? Vai ter revoada? Que horário acontece isso? Começou a anoitecer, né, Kátia? Você tem a maior parte do sítio, assim, né? Então começou a anoitecer. A gente apaga a luz de onde não precisa, porque a luz atrai. Põe aquelas cobrinhas embaixo da perna da porta, parece aquelas perninhas, ou então o rodinho está pronto. Espera algumas horas, que aí depois deu aquele horário, terminou a revoada, você acende a luz, acabou. Acabou, verdade. Então, assim, é se adaptar, a gente precisa, né? Precisa disso, é verdade. Um pouco disso. Vou passar para vocês, olha, o site que você pode ter mais informações sobre como controlar da forma correta as pragas, mas ver o que é praga e o que não é praga também, né, gente? Que é o www.aprag.org.br, aprag.org.br. O Sérgio Bucalini, que é biólogo, claro que volta mais vezes ao programa, mas querendo sugerir algum tema, fique à vontade. Obrigada, viu? Adorei lhe conhecer. E prazer. Prazer, viu? Precisando, estamos aí. E nada de produto clandestino. Não falamos do chumbinho, mas chumbinho nem pensar também. Chumbinho nem aqui tava, já para não dar ideia. Exatamente, não dá ideia, esquece. Beijo, obrigada.